Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este careca marrom que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais especificamente do Instituto Beneficente Betel, onde nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Livro de Gálatas, esse livrão grossão, Manual da Vida Boa, esse aqui quase ninguém quer ler mais. Mas existe ainda pessoas dedicadas a entender, a aceitar, a compreender, a elaborar, a questionar essa teologia e colocar esse repertório como modo de vida aí e compartilhar os teus ensinamentos, os teus bens, os teus recursos, os teus conhecimentos para ajudar as pessoas a se tornar outras pessoas melhores. A gente está precisando de gente aí. Tem muita gente que não entendeu o que veio fazer aqui. Não entendeu ainda, tá? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esta quinta-feira, 29 de maio de 2025. Que nós possamos ser gratos a Jesus Cristo pelo teu sacrifício há 2000 anos atrás naquela cruz. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço especial para a irmã Nilda, Jéssica Lopes, Diego, Jéssica de Oliveira, Alexandre de Oliveira, tia Simone, o G te ama, em especial para o Charles, a Grace e a Jamie, a caçadora. Que Deus abençoe vocês. Minha mamãe, Dona Fátima, acabei de vir de lá, meu irmão Edson, Deus abençoe vocês. A Lu, Leandro, Deus. A Cida, ela contribui aqui todo mês com um bolo para os aniversariantes. A gente fez um vídeo aí, eu fiz um short, um vídeo meio curtinho e tal. O pessoal não tem muita paciência de assistir vídeo maior, né? Um vídeo um pouco maior. E aí eu mandei lá pro pessoal lá, fez bastante sucesso. A criançada faz uma festa, tá? Que Deus abençoe vocês que têm nos ajudado aí com a obra, tá? Livro de Gálatas, atribuído a Paulo, o apóstolo Paulo, o maior missionário que você vai ouvir na tua vida, tá? O maior missionário, tá? No capítulo 5, lembrando que hoje é o nosso terceiro encontro. Se a sua chave de interpretação, se a sua chave de leitura for diferente, coloca nos comentários que eu vou ficar muito feliz em pegar para mim. A liberdade em Cristo. Você se aprisiona em Cristo e alcança a liberdade. Olha, isso é interessante, né? A gente se apega a Deus, a Jesus, se aproxima, participa do ritual do batismo e depois se torna prisioneiro de Cristo e liberto da vida terrena, dos prazeres mundanos. É difícil? Com certeza, né? Os prazeres dão prazer, né? Então, muitas vezes os prazeres eles são tão exagerados que eles passam dos seus limites, né? E aí o ser humano ele passa a sobreviver em função daquilo que está lhe dando prazer, tá? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aqui o Paulo está argumentando o seguinte. Aconteceu uma treta entre ele e os apóstolos, principalmente com o Tiago, e algumas pessoas. O nome deles é conhecido como os judaizantes, tá? Os cristãos judaizantes. Por quê? Eu sou gentil e eu quero me tornar cristão. Mas, para me tornar cristão, eles entendiam que a pessoa primeiro tinha que se tornar judeu, para depois se tornar cristão. Então você tinha que passar pelo processo da circuncisão, já expliquei aí, né? Corta um pedacinho do membro masculino, sabe? Né? Corta um pedacinho ali da pelinha da glade, e esse ritual é chamado de circuncisão, né? Então eles queriam que as pessoas que queriam ser cristãs, principalmente os gentios, onde o Paulo estava trabalhando, tinham que se tornar judeus primeiro, para depois se tornarem cristãos. Mas para o Paulo, ele falou, o Paulo entendia que não, você pode simplesmente ir lá, passar pelo ritual do batismo e pronto, e acabou ser cristão. Que é o que acontece hoje, né? Ninguém passa para o judaísmo para depois passar para o cristianismo.
salvo alguns casos em que as pessoas eram judeus, né, nasceu lá na Judéia, ou sim, né, lá em Israel, ou em outra nação, e fala, eu quero ser judeu, participou lá de todo o ritual, e depois de algum tempo fala, não, eu acho que eu quero ser cristão. Aí, né, aí sim vai acontecer esse processo judaizante aí, tá? Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vós deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Mas nós, pela fé, aguardamos, deixa eu ver se eu pulei página aqui, mediante o Espírito, a justiça pela qual esperamos, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Os rituais em si, tá? É isso. Tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas nós somos seres de hábitos. Nós gostamos de acordar de uma certa maneira, dirigir de uma certa maneira, almoçar ou jantar de uma certa maneira, tomar banho de uma certa maneira, sentar numa cadeira ou no sofá ou em algum lugar de uma certa maneira, estudar de uma certa maneira, ou seja, isso são hábitos, isso são rituais. Ou seja, para Deus, para Jesus, estes rituais são rituais humanos. Nós é que criamos, é isso. Não tem, só tem valor para nós, como seres humanos, como religiosos. Nossa, eu tenho o hábito de ler minha Bíblia ao meio-dia. Eu tenho o hábito de subir ao monte para entregar o meu jejum. Gente, são rituais que nós, os humanos, desenvolvemos, tá? O que Paulo vai dizer é que, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. Ou fazendo o ritual ou não fazendo, não tem valor, tá? O que importa é a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. O carinho que você tem pelas crianças. O amor, a compaixão que você tem com os idosos, com a sua mãe, com o seu pai, né? O quarto mandamento, honrar pai e mãe. A forma de olhar para a humanidade, a forma de olhar para a natureza. Eu consigo respeitar os animais? Irmão Gerson, eu gosto de cachorro, sim, mas e os outros animais? Irmão Gerson, eu amo a natureza, é mesmo? E o pernilongo? Né? E a cascavel? Você consegue ter carinho pela cascavel? É difícil, é difícil. Estou te falando que é difícil. É muito difícil. Né? Para seguir o que está aqui dentro certinho, só Jesus Cristo. Tá? Se você consegue viver a sua vida plenamente, conforme tudo que está escrito nesse livrão grossão, então eu vou te falar, pode ser que você seja o Jesus, tá? Pode ser, porque para mim, um ser humano que come arroz com feijão e fica nervoso, para mim é impossível. Para mim é impossível seguir tudo que está aqui. A gente tem melhorado? Alguns, talvez, provavelmente. Nosso trabalho é com crianças. Por quê? Prevenção. Mostrar para eles o caminho. Vão errar na vida? Claro que vão. Eu erro na vida? Claro que erro. Eu peco? Claro que peco. Sou pecador. Mas a nossa intenção é que eles cresçam e entendam que é preciso fazer as escolhas mais acertadas. Vamos fazer muita coisa errada? Claro que vamos. Nossa, nós somos humanos, nós somos falhos, né? Correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então são muitas coisas aqui ao mesmo tempo, né? Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem? A gente mesmo, tá? Ninguém te põe uma arma na tua cabeça e fala, agora você vai ter que usar maconha. Ninguém faz isso. A não ser que já aconteceu com alguém, né? Eu não sei. Mas ninguém é obrigado. Né? Não, a pessoa, olha, nossa, eu vou usar isso aqui, tá todo mundo usando. Nós somos persuadidos, talvez, algumas pessoas são persuadidas. Ah, hoje eu vou dormir, hoje está um frio aqui em Juiz de Fora,
E eu fico pensando uma pessoa em situação de rua. Ah, não, eu vou deitar aqui na calçada hoje, eu não vou embora hoje não. Um frio que tá fazendo, deve estar aí, deixa eu ver quantos graus está hoje aqui em Juiz de Fora. Quer ver? Eu vou te falar. Previsão do tempo em Juiz de Fora. 19 graus, tá frio. 19 graus, tá frio, tá? É frio, tá frio aqui. E aí, quem nos persuadiu até a vida que tem? Foi outro humano? Foi eu mesmo? Foi minha família? Foi a cultura? Foi o país onde eu nasci? Né? Um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de maldade, sabe? Um pouco de sacanagem, um pouco de... Você entendeu? Pensa assim no pessoal lá em Brasília, né? Você tem um alto cargo, você está trabalhando, você está recebendo o seu salário, que é digno, você tem lá um valor. E um dia alguém chega para você e fala, olha, assina esses documentos sem prestar muita atenção, que tem esse X aqui é teu. Ué, mas poxa, nossa, esse X aí dá 3 vezes o que eu ganho. É só hoje, ninguém precisa ficar sabendo. E aí? Onde entra a ética aí? Ética é aquilo que você vai fazer quando os outros não estão vendo, mas você está vendo. Moral é quando todo mundo está vendo, você vai fazer porque todo mundo vai achar que você é muito maneiro, aí você faz. Isso é moral. Nossa, o irmão já tem uma moral aqui na comunidade. Nem tanto, o vizinho tá tentando sacanear a gente aqui. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tem uma porcaria no meio de você, você tem que tirar. Porque ele vai atrapalhar todo o trabalho. A não ser que você queira pagar o preço para tentar ajudar uma porcaria a ser gente. Porque tem gente que, infelizmente, a gente faz trabalho com crianças e adolescentes. É nítido, é claro como essa água que eu estou bebendo. Que tem crianças que vão alcançando, vão crescendo, vão chegando, vão ficando maiorzinhos, 10, 11, 12, 13, 14, que não quer, é muito claro, Você tem alguns que querem, quer ler a Bíblia, quer aprender a tocar um instrumento, quer ajudar, quer melhorar de situação, já está pensando num trabalho, vou ajudar minha mãe. E tem uns que tá meio assim, meio perdido, né? Não quer. Nossa, é muito claro, É muito claro. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então eu falei isso essa semana. Me perguntaram sobre o porquê que o vizinho está tentando nos atrapalhar. Eu falei, ele tem 2 títulos que eu dei para ele. Ele é do mal e ele é covarde, porque ele está prejudicando criança. Eu falei com ele, falei com ele aqui. O senhor é um cara covarde, que você está atrapalhando criança. Felizmente, não te entendi, né? Tem 8 anos que eu faço trabalho aqui, né? Eu e minha esposa, algumas pessoas, não sei o quê. As crianças de vocês estão me atrapalhando. Tadinho. Né? Então, pois é, mano. Agora é contigo aí, você e o pessoal aí, tá? Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Aí é contigo e o pessoal lá do nível superior, tá? Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que é que sou perseguidor? Por que sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está desfeito, sabe? A cruz, Jesus, olhar para a cruz e entender que um Deus morreu na cruz, isso é estranho você pensar nisso, né? É um escândalo. Quando aos que vos andam inquietando, queira Deus se mutilassem. O Paulo está tão bolado, o Paulo está tão nervoso com esse pessoal, que ele está falando palavras duras, palavras pesadas. Porque o Paulo foi, pregou, trabalhou durante 14 anos nestas comunidades. A região da Galácia eram comunidades, né? Não era só um lugar. Então é como se fosse um estado, tá? A grosso modo. Então são várias comunidades, várias cidades, vários grupos de pessoas ali, né?
E aí vem alguém e começa, não, esse Paulo é doido, você tem que seguir a gente, faz assim, faz a circuncisão, não faz circuncisão nenhuma, não batiza, batiza todo mundo, não batiza ninguém. E o Paulo começou a ficar muito chateado com isso, por isso que aqui é quase que um desabafo do Paulo, ele está bem bolado, tá? E ele está dizendo, quanto aos que vos andam inquietando, queira Deus que se mutilem. É como se ele estivesse dizendo assim, vocês estão quebrando o meu trabalho, vocês estão me sacaneando, eu espero que vocês se cortem. É basicamente isso, né? Tá? E está muito chateado, tá? Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne. Isso aqui, essa matéria, essa materialidade aqui, é complicado. Esse negócio aqui é complicado, tá? Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nossa! Paulo, não pode falar essas coisas, Paulo. Nós somos sentimentais. A gente vai ficar triste e depressivo e angustiado. Não pode falar essas coisas. Toda a lei se cumpre numa só palavra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O meu vizinho não consegue amar nem as crianças. Eu fico pensando o que esse cara deve ser no dia a dia. Eu fico imaginando, cara. Falei, pô, o cara não sabe o que é o cara não tem respeito por uma criança que está chutando uma bola na rua, ou que está andando de bicicleta, ou que está aprendendo a tocar um instrumento musical. Eu fico imaginando o que esse cara deve ser. Eu fico imaginando o que esse cara deve ser dentro da... A mãe dele deve ter dado graças a Deus quando isso saiu da casa. Eu fico imaginando. Ele já teve uma outra esposa que eu fiquei sabendo que diz que a mulher sofreu na mão dele. E eu fico imaginando o que essa moça passou na mão desse cidadão, tá? E a que mora com ele hoje, tadinha. Espero que ele não vou nem falar mais nada. Deixa pra lá. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Você já está mordendo. Cuidado para não comer o outro aí, né? Não se alimentar uns dos outros como canibais aí. Tá? Gente, o livro de Gálatas ele é pequeno, provavelmente a gente vai concluir ele daqui a pouco, tá? Digo, porém, ainda, andai no Espírito e não satisfazeis a concupiscência da carne. Nossa. A gente quer ter roupa, quer ter marca, quer ter smartphone, quer morar na mansão, quer ter dinheiro, quer ter fama, quer ter um canal no YouTube. Então, pois é, ele está falando isso aqui. Cuidado, tá, com essa vaidade, hein? Vaidade das vaidades. Segura a tua onda. Cuidado, fica ligado. Para levantar leva-se tempo, para cair é 2 segundos. É isso que ele está falando aqui. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. É como se fossem dois brigando, né? A gente não combina. Água e óleo, corpo e espírito. Engraçado que o espírito está utilizando o corpo como um veículo de transporte dentro dessa atmosfera, dessa dimensão, e os dois meio que entram em conflito, né? Era para a gente estar sempre tentando criar harmonia, e o que acontece sempre é uma desarmonia, né? O corpo, os prazeres estão sempre um pouco mais acima do que aquilo que eleva o espírito, né? Aquilo que é do espírito. Né? Assim como é a sabedoria, o conhecimento, a beleza, a ética, palavra que quase não tem utilidade hoje, nossa. Vai lá em Brasília, entra lá no Congresso e fala pro pessoal, gente, quem aqui conhece ética, levanta a mão. Vai lá, depois você me fala. Vai lá no Senado, no dia da reunião do pessoal lá. Tá? Quem aí conhece... Quem pode me falar uma definição de ética? Me dá um exemplo. Eles vão ficar meio perdidos, tá? Não vai lá não, que eles vão te bater lá. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, né? Eu vou sacanear esse pessoal que trabalha com criança. Isso é obra da carne, né? Mas os que sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vós declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, não sou eu que estou falando isso não, tá? É o Paulo. Se você não gostou
Reclama com o pessoal lá em cima, liga para eles. Ô Paulo, por que você falou essas palavras? Ficou duro demais isso aqui. Gente, o Paulo aqui estava muito chateado, muito. Você pegar o contexto todo do Gálatas, ele começou a ler, ele estava fazendo um ótimo trabalho, mas ele levou pancada. Até de quem era a coluna, Pedro, Tiago e João. Ele fala lá, a gente falou sobre isso aí, tá? Quando ele estava lá, o Pedro deu uma de dissimulado e tal, o Tiago chamou a atenção dele. Ele estava fazendo um excelente trabalho, mas não estava sendo valorizado. E vinha alguém logo em seguida e tentava sacanear o trabalho dele, tá? Nós vamos encontrar esse tipo de gente aí. Mas o fruto do Espírito é amor, prazer, gozo, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Sabe, amar ao próximo, um carinho, um respeito, né? Uma admiração pela vida, a vida humana, a vida dos animais, né? A vida em geral, a natureza em si, um respeito. Estamos vivos, agradece, você está vivo? Respira. Irmão Jesse, eu consegui respirar. Nossa, então, seus olhos se abriram e fecharam, sim, você está me escutando? Aham. Você está sentindo dor, frio, calor? Aham. Você ainda está indo trabalhar, tem que pagar a prestação do carro? Então você está vivo, agradece, você está vivo. Ontem o Ismael leu lá, 1 Tessalonicenses 5,16 ou 5,18, né? Em tudo dai graças, pois esta é a boa vontade de Deus. Em tudo dai graças. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, as suas vaidades das vaidades. É o que derruba a humanidade, tá? É querer ter coisas que não é para nós, é querer ser coisas que nós não vamos poder ser, é querer mudar a essência. Quando a gente tenta mudar a essência, a gente se dá muito mal. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Tem que estar ligado quanto a isso. Capítulo 6. Olha, nós vamos conseguir finalizar. O Gálatas é bem pequeno. Depois nós vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Nós vamos concluir o Pentateuco lá, os livros de Moisés, tá? Nós vamos voltar lá no Antigo Testamento. E Deus abençoe você que está conseguindo seguir direitinho o nosso trabalho. O meu filho Alexandre está seguindo direitinho as playlists. O meu cunhado Pablo, obrigado, tá? Vocês estão fazendo com que o nosso trabalho tenha um significado muito bom para nós. Aí. Os meninos também têm acompanhado, o João, o Ismael, Deus abençoe vocês e outras pessoas. Nós estamos com 369 inscritos. Que Deus abençoe todos vocês, tá? É uma gratidão mesmo. O trabalho que está sendo feito aqui é para crianças, tá? Nós fazemos trabalho com crianças. E aí eu decidi colocar a Bíblia no YouTube aí, tá? Esse é o meu objetivo, colocar a Bíblia Sagrada inteira. Vai ter todos aí os livros da Bíblia aí, nós vamos colocar. Depois nós vamos falar sobre outros aspectos, filosofia, teologia. Quem sabe a gente pode falar sobre os livros apócrifos. Pode ser, tá? Pode ser. É legal. Capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com o espírito de mansidão. Então, se você está vendo que o cara está fazendo alguma coisa, você tem condição de dar uma correção, vai lá e faz a sua parte. Tá? Mas olha por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas é exemplo, tá? A pessoa está passando por uma situação financeira ruim. Se você tem condições de contribuir, por que não contribuir? A pessoa está com problema de saúde, problema psicológico. Faz a Márcia, lembrei da Márcia Bier. Márcia, nossa querida amiga, psicóloga, está com a gente. Ela se formou, quis fazer um trabalho bacana e está fazendo aqui, está fazendo um maior sucesso, está atendendo as crianças, os adolescentes e os adultos. Olha que legal. E aí a gente tem também uma roda de conversa às terças-feiras aí. Terça-feira sim, terça-feira não. Também está fazendo um sucesso aí. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Se alguém
pensa ser alguma coisa, não tendo nada, engana a si mesmo. Olha, está se enganando a si mesmo. Tadinho. Mas prove cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em ti mesmo, e não em outro. Pois cada qual levará o seu próprio fardo. Cada um tem que levar a sua cruz. Já notou isso? E algumas cruzes parece que são mais pesadas do que as outras. Pode ser que a cruz que você está suportando e carregando, talvez outra pessoa não teria condição de suportar e nem de carregar, tá? E o que é instruído na palavra, um teólogo, um filósofo, um psicólogo, um terapeuta, qualquer pessoa que tenha um conhecimento, aqui eu abrangi em outras ciências, tá? Aqui no caso, a teologia, né? O que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Aqui ele está falando sobre o mestre que ensina, a pessoa que está passando o ensinamento, e o discípulo que tem uma condição, né, que ele reparta suas coisas boas. Está falando até de uma condição até financeira, claro, né? Pode ser que sim. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Lei da colheita. Lei da colheita. Plantei abacate. Aí deu a época da manga. Eu vou lá tentar pegar manga. Olha, irmão Gerson, você plantou abacate, tá indo buscar manga? Ah, é mesmo. Aí o que a pessoa faz? Planta uma sementinha de cocô. Cocô é merda. Eu não queria falar merda, acabei falando merda. Aí ela quer colher amor, misericórdia, justiça, compreensão, amizade, saúde. Mas ele não plantou essas coisas. Ele plantou? Não. Ele plantou merda. O que vai colher? Um cesto cheio de merda. E aí depois nós vamos reclamar. A lei da colheita não falha. Eu falei isso essa semana com a minha mãe. Falei, mãe, o cara está tentando prejudicar a criança. O que você acha que vai acontecer com um cara desse daqui a pouco? Hoje é dia 29/5/2025, tá? Deve ter uns 3 meses que esse cara está tentando prejudicar a gente. O que você acha que vai acontecer com um cara desse que está prejudicando criança? Um covarde. O que você acha? Ele está plantando o quê? Né? É isso. Gente, a lei da colheita não falha, tá? Cuidado. Você que maltrata pessoas, crianças, idosos. Você que tem um filho e não está dando a atenção necessária. Cuidado, tá? Presta atenção. Você que não está cuidando direitinho do seu corpo. Você tem um corpo? Irmão Gesso, o corpo foi te dado tudo direitinho, tá tudo funcionando bonitinho. O baço, os rins, um coração. Você ainda é jovem, você está se cuidando, você toma banho, você se cuida. Pois é, você vai ter que prestar conta desse material aqui que foi te emprestado aí, tá? Nesse ou não, tá? Te emprestaram. Vai ter que prestar conta depois, tá? A lei da colheita não falha. A lei da colheita não falha. Eu vou até colocar aqui. Para mim não esquecer nunca mais. Lei da colheita não falha. Mas, infelizmente, as pessoas parecem que não estão nem aí. Infelizmente. Isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. E nós não cansemos de fazer o bem. Nossa, obrigado, Paulo. Foi para mim. Não se canse de fazer o bem. Você não se canse de fazer o bem. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Não se canse de fazer o bem. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas particularmente aos da família da fé. Fazer para todo mundo, mas principalmente quem está contigo. Quem está com você no movimento, quem está com você nos trabalhos sociais, quem está com você na linha de frente das obras. Quem que está contigo? Valoriza esse pessoal aí. Não deixa eles de qualquer jeito, não. Se você tem condição, ajuda. Esteja junto. Vede que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho.
todos os que queremos mostrar boa aparência na carne, esse vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que se circundam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Se você não se tornou uma nova criatura, então você está perdendo o seu tempo. Irmão Gerson, bonito, né? Poxa, forte e bonito ao mesmo tempo. A gente tem que plantar o amor para colher o amor. A gente tem que tentar hoje, nesse exato momento, são 7h40 da manhã, tentar ser uma nova criatura. Nova criatura. E a todos os que andaram conforme a esta regra, paz e misericórdia sejam sobre todos eles e sobre o Israel de Deus. O povo santo, o povo escolhido. A sua casa, quem sabe a sua casa é a Israel de Deus? Quem sabe a sua empresa? Quem sabe a sua empresa é a Israel de Deus? O seu trabalho, a sua academia, quem sabe o seu grupo de WhatsApp não seja o Israel de Deus? Quem sabe o seu canal no YouTube não seja o Israel de Deus? Em vez de você ficar postando foto seminua, por que você não fala sobre Deus? A gente está com um menino aqui de 11 anos. A mãe dele deixou ele montar um canalzinho infantil. Sabe o que ele está fazendo? Lendo passagens da Bíblia. Faz igual esse menino, seja um exemplo. Fala sobre culinária, fala sobre plantação, plantio, fala sobre os animais, sobre pesca. O meu irmão acompanha uns canais aí que o pessoal fala sobre pescaria. Olha isso. Aí o que a pessoa faz? Vai limpar a casa de biquíni. Né? Pois é. Vamos fazer a nossa internet valer a pena? Vamos fazer bom uso desse equipamento aí, né? Finalmente ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. As chagas, será? Apareceram no corpo de Paulo? Será isso espinho na carne? Não, não é. Será as marcas de Cristo? Ele carrega no seu corpo? Será que apareceram as chagas nas suas mãos, nos seus pés? A marca da coroa de espinhos? Quem sabe, né? Quem sabe essas coisas. Graça de vosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Gente, é praticamente o livro de Gálatas é um desabafo aí do apóstolo Paulo, tá? Será que eu falei 35? Não tem nada de... Então é isso. Cartas de Paulo aos Gálatas, a região da Galácia. Que Deus abençoe vocês. Guarda isso no teu coração, a lei da colheita, tá? Que a gente consiga ter uma vida mais voltada para aquilo que é mais elevado, mais nobre, mais iluminado, a vida plena, a vida que vem do alto. Que a gente consiga olhar para a vida, né? E consiga ter um apreço, um carinho. Que a gente consiga amar o próximo, né? A gente consiga respeitar os trabalhos que a gente não entende. Trabalho com criança, com minorias, com idosos, com pessoas... dependentes químicos, encarcerados, minorias em geral, tá? É isso. Que Deus abençoe você. Mais uma vez, você que é nosso inscrito, se você puder nos ajudar, você que está só de passagem, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse estudo, livro de Gálatas, terceiro encontro, onde nós concluímos aí este livro maravilhoso. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Jane, um abraço, minha irmã. Minha irmã também está me imitando. Eu vou ter que processar todas as minhas irmãs daqui a pouco. Esse pessoal fica imitando gente importante, famosa. Não pode, dá problema, tá? Não pode. Deus abençoe vocês. Tia Simone, dona do meu coração. O Gi ama você. Ismael, um abraço. João Ítalo, um abraço para tu. E Carol, o G te ama, menina. Menina boa, tá? Carol, Gustavo e Giovanni. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!